Saudações! Aqui é Lila Vatti Luciana. Eu andei meio sumida, faz tempo já que eu tenho esse conteúdo pronto para gravar essa aula, mas eu passei por alguns momentos bastante turbulentos na minha vida pessoal e isso exigiu de mim uma pausa para olhar para dentro, para algumas sombras que vieram, né, para serem olhadas, para serem vistas, para virem para a luz mesmo, né? E para nesse processo de elaborar tudo isso, eu precisei de um tempo recolhida, né, dentro de mim. Então, é por conta disso que eu demorei para gravar a segunda aula. E para quem vai assistir hoje, eu indico assistir a primeira aula, a aula 1, que eu gravei sobre autoconhecimento, que é um conteúdo complementar. As minhas aulas, elas vão costurar um raciocínio. Então esse é o meu objetivo, é trazer ao público as minhas ideias, o meu raciocínio diante do que eu observei na vida como psicóloga, atuando por muitos anos pelo SUS, né? Então eu tenho uma experiência clínica e também em grupos de prevenção, né? Pela unidade de básica de família, que me possibilitou viver na prática, né? O que eu aprendi na teoria, na faculdade. E isso me traz uma bagagem realmente de experiência prática, de tudo que eu vivenciei, não do que eu aprendi, não do que eu li, mas do que eu vivi. É diferente, né? Quando a gente vivencia, quando a gente experiencia um aprendizado, ele se torna sabedoria. Enquanto a gente não experiencia o aprendizado, ele ainda está no intelecto, no mental. Um aprendizado só vai sair do mental e do intelecto a partir do momento que eu colocar ele em prática na minha vida. E é muito interessante os convites que a vida nos propõe, que foi justamente sobre o tema da aula de hoje que eu precisei dar essa pausa para olhar para as sombras que vieram à tona, trazendo muita dor emocional, de traumas muito, 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 muito pesados, que eu acreditava que estavam não é resolvido, mas elaborado já, né? E não estava. Então olhar para isso, é lógico que o tema que eu trouxe, né, não era uma teoria, já era algo que eu vivenciei, mas a experiência que eu tive nos últimos tempos me fez viver novamente isso na prática de uma maneira muito dura, muito intensa até. E o tema da aula é o perdão. E é muito polêmico falar sobre perdão, porque entra também num cunho religioso. E eu quero tomar muito cuidado com as minhas palavras, pela maneira como eu vou expressar esse assunto, porque eu não quero entrar nesse cunho religioso. Inclusive, quando eu falo de espiritualidade, eu não falo de religião. Uma cachorrinha, oi! Eu tô no sítio de uma amiga minha. Inclusive, oi Risa, sou eu, Sara.
Ó, fica quietinha que eu tô gravando uma aula. Eu não quero depois ter que editar o vídeo, então vai ser ao vivo, com o que vier. Não, só não vem aqui fazer bagunça. Tá, vai lá. Eu não quero editar, vai ser ao vivo, assim, do jeito que deu. E eu não quero entrar nesse cunho religioso. E espiritualidade, para mim, é algo que a gente vive na prática. É algo que a gente sente. E assim, a minha espiritualidade não vai ser igual a de ninguém. Porque foi a partir das minhas experiências de vida, foi a partir dos meus insights, da minha expansão de consciência, a partir dos meus aprendizados, que eu desenvolvi a minha espiritualidade. Então, ela não vai ser igual a de nenhuma outra pessoa. Então, religião é algo que vem de fora para dentro. São conceitos, dogmas, né, crenças, paradigmas que eu acredito e que eu obedeço. Já a espiritualidade, ela é de dentro para fora. É a minha verdade, é aquilo que eu vivi, é aquilo que eu experienciei e que eu compreendi daquela maneira. Então é muito pessoal isso. E a minha intenção é justamente transmitir aqui as minhas ideias de como eu compreendi esse assunto a partir das minhas experiências, para compartilhar esse raciocínio. Por isso que uma aula vai complementar a outra, porque é um raciocínio que a gente pode costurar com essas ideias para eu trazer com mais profundidade num livro que eu tenho ele já pronto aqui e estou começando a escrever, com profundidade sobre todas essas experiências pessoais que me trouxeram a compreensão da vida da forma como eu entendo. É esse o objetivo de estar aqui, me expondo ao público, compartilhando as minhas ideias, pelas minhas experiências, tanto de vida pessoal quanto da minha profissão, porque como psicóloga eu trabalho muito com a intimidade das pessoas, né? com a mente, com o psiquismo, com o emocional das pessoas. Então, quanto mais eu invisto em autoconhecimento meu, em mim, melhor profissional eu me torno. Por isso que eu amo, eu me encanto cada vez mais com a minha profissão, sabe? Já são 24 anos, se for contar a experiência dos estágios durante a graduação, é muito mais de 24 anos que eu lido com o ser humano nessa delicadeza, nessa vulnerabilidade, né? Da dor emocional, de um trauma, trabalhando nesse lugar tão às vezes escuro, desconhecido, né? E auxiliando essas pessoas a desenvolverem um autoconhecimento, a olhar para dentro, a conhecer os seus limites, os seus potenciais e a se desenvolverem a partir disso. Então, essa é a minha missão, né? E eu sou muito realizada na minha missão, que é a minha profissão que eu escolhi, porque eu nasci com esse dom, com esse talento de empatia, de sensibilidade. Isso por muito tempo foi algo que me atrapalhou, que me prejudicou. Mas conforme eu fui olhando para dentro, conforme eu fui amadurecendo, conforme eu fui adquirindo autoconhecimento, eu consegui aproveitar coisas boas, o potencial que essa característica podia me proporcionar. Então, isso deixou de ser algo que me atrapalhava para ser algo que me auxilia, que me ajuda. Mas, voltando ao tema da aula, sobre perdão.
tirando então esse cunho religioso, né? Olhando com um olhar espiritual, porque envolve o espiritual, o oculto. Eu vou olhar muito para cima porque eu estou ao ar livre e tem um céu lindo que está nublado, tava sol e de repente eu cheguei aqui nublou, parece que vai chover. Mas eu vou ficar olhando para cima porque é como se eu estivesse buscando contato com o espiritual quando eu faço isso. E é justamente isso. O espiritual tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cada árvore, cada borboleta, cada pássaro, cada formiguinha, cada folha que caiu. É espírito. Tem essência, tem vida, tem energia, tem espírito. O espírito seria a energia, a essência de tudo que é. E sem cunho religioso, mas pensando no divino, que é quem criou tudo, que é aqui e lá fora, no espaço, né? Eu não consigo interpretar Deus como uma pessoa. Não tem forma. Na minha concepção, Deus não tem uma forma, não é uma pessoa, é uma consciência, é uma mente, é uma ideia. Que com o verbo materializa, cria tudo o que há. E como uma centelha, como um pedacinho, como um fractalzinho dele que eu sou, eu também posso criar, co-criar, junto com ele, com a permissão dele, dessa consciência. E criar uma ideia, criar um conceito, é também dar vida para algo que vai depois se materializar, se concretizar. Então, neste momento, eu estou criando ideias. E a partir dessas ideias, algo vai acontecer que nem eu sei ainda. Eu só estou seguindo o fluxo da minha intuição, do que vem, de comando, assim, para eu fazer. E na primeira aula, o tema era autoconhecimento, expansão da consciência e espiritualidade. Eu quase não falei sobre espiritualidade, porque justamente eu não quero ter esse cunho como foco. É só um complemento, mas ele é importante ser compreendido. E no meu conceito, quando eu falo lá, né, no tema da primeira aula, da verdade, que seria luz, iluminar, ter uma clareza, né? Quanto mais eu me aproximo da verdade, mais eu estou próximo dessa espiritualidade, do divino, né? Que para mim, no meu conceito, o divino é a verdade, é a pura luz, é o puro amor. É a perfeição de tudo. E a partir da experiência de tudo que se expandiu a partir dele, ele ganha aprendizado, ganha sabedoria, ganha experiências e cresce mais, expande mais, expande mais. E quanto mais próximo eu estou da verdade, por esse ponto de vista, entendendo Deus como se fosse a verdade, é maior, quanto mais próximo quanto mais eu me aproximo da verdade, mais eu me aproximo de Deus. Pensando dessa forma, por esse ponto de vista. Mas é algo muito mais complexo, muito mais profundo, que daria uma aula inteira só para falar sobre isso. E não é o foco, não é o tema
dessa aula, mas é importante para a compreensão do raciocínio. A palavra perdoar, no nosso dicionário, né, ali ao pé da letra, o que significa perdoar, é desculpar, relevar uma dívida, uma ofensa, algo nesse sentido. Então, considerando que eu só vou precisar desculpar a quem eu condenei culpado, lembra da projeção? Né? Quando eu julgo alguém culpado, quando eu condeno alguém, eu estou projetando algo que é meu no outro. Então, se eu tivesse tido uma outra percepção, uma outra consciência, com uma outra maturidade, no momento da ofensa, digamos assim, né? Quando aconteceu aquilo que me machucou, que me magoou, e tivesse olhado para aquela pessoa, né? Que eu condenei, que eu julguei culpada, com um olhar de maior compreensão, tentando perceber ali que por trás desse gesto agressivo, violento, ou que às vezes nem foi agressivo, violento, mas um gesto que me ofendeu, que me machucou, por falta de cuidado, por falta de atenção. E tivesse entendido mesmo que essa pessoa tinha um trauma, que às vezes o meu comportamento foi gatilho para aquele trauma ativar. Então eu não posso condenar aquela pessoa porque eu influenciei também no comportamento dela ser reativo daquela forma comigo. Então eu também preciso olhar para dentro e buscar em mim o que contribuiu para o comportamento daquela pessoa. Porque em todo relacionamento, seja entre família, amigos, colegas de trabalho, marido e mulher, conjugal, né, namorado, né, que seja, em todo relacionamento vai existir uma troca. E ninguém se comporta sozinho, aleatoriamente, sem, né? Existe uma ação e reação. Então, a partir do comportamento do outro, da reação do outro, quando eu olho para mim, eu entendo que muitas vezes eu também ativei gatilhos emocionais que reviveram traumas daquela pessoa e fizeram ela reagir daquela forma comigo. Então, quando eu olho dessa forma, eu deixo de culpar a pessoa. Então, se eu não culpo a pessoa, se eu não condeno a pessoa, não tem por que eu desculpar. Entende? Então, perdoar, por este ponto de vista, seria então um processo de curar em mim a mágoa e a dor emocional que o trauma gerou aqui em mim. E não tem relação nenhuma com o outro. O outro foi apenas um personagem que interagiu comigo e ativou também em mim um gatilho que lembrou de um trauma e eu reagi de acordo com isso. Mas é justamente nessas relações, nessas trocas, que muitas vezes o outro é apenas um espelho para mostrar para mim a minha dor, para mostrar para mim o que está em mim e que eu preciso curar. Eu só vou poder curar esse trauma quando alguém espelhar ele para mim. É por isso que é tão importante os relacionamentos, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar na caverna, mas no meu canto, sozinha. Mas é muito importante a gente se relacionar, a gente estar socializando, a gente estar interagindo com outras pessoas, porque justamente nesses choques que a gente vai lapidando, né?
que a gente vai expandindo a consciência, mudando o nosso ponto de vista, observando a vida por um outro olhar, né? Através também dessa relação com o outro. Mas quando eu entendo que muitas vezes o outro não fez nada pessoal para mim, né? Foi uma troca ali, né? De energia, de vibração ali, de uma experiência traumática que ativou o meu corpo de dor, que ativou o corpo de dor do outro, e um reagiu atacando o outro, machucando o outro, né? Tem cachorros parecem lobos no meio da floresta. A gente está aqui praticamente no meio da floresta. É um lugarzinho descampado porque é na beira da casa, no sítiozinho, mas tudo aqui ao redor é floresta. Olha o eco. É algum bicho. Parece cachorro. Tá, voltando. Então, pra mim, o processo de perdão é curar a dor em mim que o trauma gerou. Por isso que é tão importante o autoconhecimento nesse lugar. Porque se eu não olho para dentro, se eu não reconheço a minha parcela de contribuição, não é de culpa, esquece a culpa, tira a culpa. A culpa não leva ninguém a nada, a culpa só atrapalha o processo. A gente tem que colocar no lugar da culpa responsabilidade. São coisas bastante diferentes. A culpa prende a gente no erro, cristaliza, aprisiona a gente lá no erro. Quando eu coloco no lugar da culpa responsabilidade, pô, tá certo, eu agi mal, não foi legal, eu fui imaturo, eu não tinha experiência, eu não sabia fazer diferente, tá, beleza, agora eu aprendi. Né? Então, a partir dessa experiência, eu desenvolvi sabedoria, eu aprendi essa lição, eu não vou mais repetir esse erro. Né? Então, no lugar da culpa, responsabilidade, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa expandir. É isso que é autoconhecimento. É isso que é expansão de consciência, evolução, aprendizado, crescimento, expansão. A gente sempre tem que estar crescendo para cima e para frente, né? Em espiral, é ciclo, são ciclos. A gente vai, sobe, volta, mas sempre em espiral. É um ciclo, são ciclos em espiral. A gente nunca volta aqui embaixo. A gente sobe e é uma oitava acima, ó. A gente está sempre expandindo em ciclos, que sobe e desce, mas sempre em expansão, sempre mais alto. Então, quando eu aceito, quando eu entendo que o processo de perdão sou eu comigo mesma, a gente precisa desmistificar, então, o que não é perdoar. Porque a gente tem muitos dogmas religiosos que distorcem essa interpretação do perdão. Porque lá na palavra, no dicionário, né, significa desculpar, relevar uma dívida ou ofensa. Ah, então deixa pra lá, né? Não vou cobrar, eu vou relevar. Isso não é perdoar, a gente não pode levar o pé da letra. Relevar como tipo assim, deixa pra lá, isso não é perdão. No meu ponto de vista, a gente vai chegar lá costurando esse raciocínio. Então, o que não é perdoar? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fazer as pazes. Perdoar não é fingir que nunca aconteceu. Tá bom, vamos, passa uma borracha, faz de conta que não aconteceu isso. Não existe isso, né? E perdoar também não é tirar a culpa do outro, tipo assim, relevar, tipo, não deu nada, não, pode continuar errando comigo que eu vou... Não! Se eu relevo algo muito grave que alguma pessoa fez contra mim, eu estou dando autorização para ela repetir isso, porque não teve consequência. Não digo punição, não existe punição, não existe nem castigo e nem consequência, tipo, nem recompensa, presente, gratificação. Não é assim que funciona a vida. Existem consequências, somente isso, simplesmente. A cada ação, uma reação. Então, o que eu planto, eu colho. É só isso, a lei da vida é essa. Se a gente entender o básico, o resto fica fácil, né?
Então, se eu estou condenando alguém, se eu estou julgando alguém, projetando o meu erro, a minha culpa no outro, porque eu não me perdoei. Olha como fica tudo diferente quando a gente olha para dentro e vira essa chavinha, né? Na nossa mente ali, na nossa consciência, a gente expande a consciência, a gente olha por um outro, virar chavinha seria isso, sabe? Quando você olha por um outro ponto de vista, olha, por aqui eu não tinha pensado ainda por esse lado. Então você expandiu a consciência e aí você tira a culpa do outro e olha para você mesmo. E no lugar da sua culpa, você assume responsabilidade, se perdoa, deixa de se condenar, deixa de se julgar errado, merecedor de castigo, de autossabotagem, né? Porque quando a gente se culpa de alguma coisa, ou a gente vai projetar a culpa no outro para aliviar o peso, né, da que a gente está carregando, que fica mais fácil ver no outro do que na gente, como eu expliquei na primeira aula, ou a gente vai se sabotar. Porque quem é culpado é merecedor de castigo, de punição, não é? Assim na nossa sociedade, não é assim na nossa cultura? Quem erra é condenado a pagar um preço pelo erro, a pagar um castigo pelo erro. Né? Então, dessa forma, a gente condena o outro com medo de ser condenado, de ser castigado. Então, por isso que eu só vou conseguir liberar o outro da culpa quando primeiro eu me libero da minha culpa. Quando eu me perdoo, quando eu me reconheço inocente. Entendendo que naquele lugar eu não tinha outro aprendizado, outra sabedoria, né? E a partir desse erro, desse engano que eu cometi, eu vou desenvolver aprendizado, sabedoria e não vou mais repetir esse mesmo erro. Cresci, amadureci, pronto, fechou. Agora, se eu não aceito, se eu me condeno, se eu não aceito, se eu não assumo responsabilidade, fico projetando no outro, a vida vai me fazer repetir o mesmo ciclo. Com outros personagens, com outras pessoas. A vida vai me fazer repetir sempre o mesmo ciclo com outros personagens e com outras pessoas, até que eu acorde, eu desperte, busque olhar para dentro, busque autoconhecimento. De alguma forma, existem tantos métodos hoje em dia de autoconhecimento, de expansão da consciência, né? Basta você estar aberto, basta você desejar que vai aparecer. Né? Tem muita coisa, muitos métodos hoje e de graça você consegue muita coisa também. Né? Basta ter um celular com internet, você tem acesso a conteúdos muito importantes e interessantes para expandir sua consciência e curar traumas. Né? Basta você estar interessado. Então, quando eu entendo que o processo de perdão é interno, não depende do outro, eu entendo que eu não preciso estar com o outro para perdoá-lo, ou para pedir desculpas, ou ligar para a pessoa, ou mandar uma carta. É aqui, é comigo. Então basta um pensamento, basta uma intenção, seja em oração, seja uma escrita, né? Seja conversando sozinho com Deus. Quando você tem a intenção de liberar o outro da culpa, de liberar, sabe, se às vezes desejo de vingança, de dar o troco, da pessoa sentir na pele o que ela fez você sentir. Enquanto você estiver com raiva da pessoa, odiando a pessoa, você está entrelaçado nela, você está preso nela. Né? Então, liberar perdão é cortar essas correntes, é desamarrar esses nós. Por isso que é tão importante perdoar, para a gente crescer, para a gente se liberar de traumas, de relacionamentos que já estão fracassados, né? Mas às vezes a gente se separou da pessoa, a gente está longe da pessoa, está em outro país, mas continua ligado energeticamente ainda, porque existe sentimento, existe mágoa,
existe ressentimento, existe desejo de vingança. Então são esses elos invisíveis que alimentam o rancor, o ressentimento e que nos mantém conectados com essa pessoa, né? Então, se a gente quer se libertar, a gente precisa perdoar. O perdão faz parte desse processo de libertação, né? Então, perdoar seria tirar de mim o peso que me incomoda, da mágoa, da dor, do ressentimento. Isso faz mal pra mim, é meu, é o veneno que me mata, né? Então, perdoar seria soltar, abrir mão, sabe? Tirar de mim, das minhas costas, esse peso e deixar ir, liberar, vai embora, sabe? Eu não quero mais isso aqui dentro de mim. E eu não perdoo tirando do outro a culpa, ou porque eu gosto da pessoa. Eu perdoo por mim, para mim, para eu me ver livre desse peso, entende? O outro vai ganhar com o meu perdão? Vai, todo mundo ganha com o perdão. Mas o maior beneficiado sou eu mesma, né? Sou eu mesmo. O maior beneficiado é a própria pessoa que perdoa, não é o outro. O outro também ganha no processo, mas o primeiro é quem perdoa. Então, perdoar é tirar de mim o peso da mágoa, a dor do ressentimento, o desejo de vingança, que me iguala à frequência de quem me magoou. Isso aqui é importante, né? Quando eu tô chateado com alguém, murmurando alguma coisa que aconteceu, porque se tivesse sido diferente e tal, eu estou na mesma frequência daquela pessoa, eu estou vibrando baixo. Então, pensando em física quântica, né, essa vibração desse sentimento baixa a minha frequência e eu vou ressoar na energia daquela pessoa. Por isso que eu fico conectada com ela. Por isso que esse fio energético continua retroalimentando, né? Porque eu estou vibrando no mesmo nível com aquela pessoa. E quando eu perdoo, eu subo a minha frequência, a minha vibração. E aí nesse lugar eu saio da vibração do outro, né? Tem um texto do mestre Shu Koksui na Pranic Healing que ele aborda sobre a alquimia do perdão. E ele fala assim no texto que os antigos alquimistas, eles desejavam transformar chumbo em ouro, né? E pensando assim, por esse processo, né, de alquimia, de transformação, ele compreendeu que o perdão fazia esse processo alquímico. Porque para quem é clarividente, a aura, o campo energético, né, ao redor do corpo de uma pessoa que está guardando rancor, mágoa, tristeza, raiva, que está com ódio, com raiva, com ressentimento, planejando vingança, a aura dessa pessoa é turva, é densa, é escura, como chumbo. É aquela coisa pesada. Ao mesmo tempo que a aura, que o campo de energia dos grandes mestres iluminados, os avatares, os santos, né, eles têm a aura dourada, como ouro. E se o objetivo da alquimia era transformar chumbo em ouro, o processo de perdão, ele transforma, ele transmuta essa densidade que está na aura, no campo energético da pessoa, que está vibrando mágoa, raiva, ressentimento, dor, tristeza, né, vingança ali, que está pesado, que está denso. Quando eu escolho perdoar, quando eu curo em mim a mágoa, o ressentimento, quando eu escolho curar, quando eu escolho trazer tudo isso que estava lá no escuro, nas sombras, toda essa sombra, quando eu acolho a minha sombra, quando eu faço as pazes com ela, quando eu trago isso para a luz, quando eu aceito
que isso é meu, que isso faz parte de mim e eu integro isso em mim. Eu trago luz para tudo isso, acolhimento, aceitação, amor. É o amor que faz esse processo de transformação, né? E essa alquimia, quando eu escolho perdoar, quando eu escolho liberar a mágoa, o ressentimento, de tirar de mim, jogar fora. Sabe, eu não quero mais ficar pensando naquela pessoa, lembrando do que aconteceu e chateado com isso e amargurado com isso. Eu quero perdoar. Dói. Dói. É um processo. Perdoar não é assim, eu quero perdoar e tá perdoado. É um processo. Às vezes levam anos. Às vezes é mais rápido. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente nem precisa mais perdoar. Porque a gente para de condenar o outro. Quando eu paro de julgar o outro, quando eu deixo de condenar o outro, quando eu entendo que tudo é pessoal, o outro perde o poder sobre mim. Sabe, ele não tem mais o poder de me causar ressentimento, ele não tem mais o poder de me causar mágoa, ele não tem mais o poder de me causar dor. Ele perdeu totalmente o poder sobre mim. Porque eu sou dona de mim mesma. Eu estou no controle das minhas emoções, eu estou no controle dos meus sentimentos, eu escolho, eu tenho um autoconhecimento suficiente, autoestima suficiente para tomar as rédeas do destino da minha vida nas minhas mãos e escolher se eu quero ir para cá, se eu quero ir para cá, se eu quero parar, se eu quero correr, se eu quero ir devagar. Está na minha mão o controle da minha vida quando eu escolho perdoar. Agora, quando eu estou chateado com o outro, com raiva do outro, magoado do outro, eu dou o controle, o poder da minha vida na mão do outro. Porque o outro direciona a minha vida se eu tenho dependência emocional dele. Né? Se eu permito que ele me magoe, me chateie, me cause dano, me cause dor. Por isso que muitas vezes, para perdoar, a gente precisa se afastar da pessoa, ir embora, de verdade. Porque é justamente porque eu não quero ficar nesse lugar de conflito, de ficar me defendendo ou reagindo, que às vezes eu convivo com uma pessoa que eu amo, é da minha família, alguém que eu tenho carinho, afeto, consideração, mas essa pessoa está doente. E ela está cristalizada, ela está presa no drama, no medo, na raiva, na dor, ela não quer liberar perdão. Ela está presa ali. Então, para eu conseguir perdoá-la, eu preciso me afastar dela, porque se eu ficar perto dessa pessoa, eu vou estar permitindo que ela continue me ferindo, me machucando, me agredindo. Então, muitas vezes, o processo de perdão, ele exige tanto amor próprio, tanta autoestima, tanta autoaceitação, tanto autoconhecimento, é suficiente para eu fazer esse movimento de me afastar. Que é justamente o que estava acontecendo comigo nesses últimos tempos, que me fez dar uma pausa e olhar para dentro, e teve um intervalo tão grande assim de uma aula para outra, porque eu estava elaborando justamente esse processo aqui dentro de mim, de me afastar de pessoas da minha família, com quem eu tenho muita proximidade, intimidade, muito amor. Mas não estava saudável o nosso relacionamento. Então, a proximidade estava me machucando, me ferindo. A distância me possibilita perdoar. A distância me possibilita, neste momento, enquanto está doendo, ainda amar essa pessoa. Porque um dos sinais para a gente saber se a gente já liberou perdão ou não é a dor. Quando eu recordo de uma memória, de um trauma ou de uma pessoa, se eu consigo contar aquilo sem doer em mim, sem me emocionar, é porque eu liberei perdão. Não dói mais. Agora, se ainda traz aquela trava, aquela dor, se bloqueia, se fica com raiva, se dá vontade de chorar, se lembra, é porque ainda tem coisa para perdoar.
E às vezes a gente passa um tempão distante dessa realidade, né, em outra vibe, em outro lugar, em outro contexto, que a gente até esquece que aquela mágoa, que aquele trauma está guardado ali, que foi o que aconteceu nesse processo recente, né? Mas uma situação que ativou um gatilho emocional de uma forma muito violenta, de uma forma muito forte, trouxe à tona, lá debaixo do fundo do baú, lá debaixo do tapete, um trauma que estava lá, que nem parecia que ainda doía, mas doía muito. E a maneira como isso foi revelado, né, a maneira como isso trouxe à tona essa dor, foi de uma forma muito impactante. Então, foi muito necessário para este processo de cura acontecer em mim, essa reclusão, esse distanciamento. Então, isso também faz parte do processo. Isso é amar. Isso é amar. Porque quando eu me amo, eu não aceito que o outro me machuque. Eu não aceito que o outro me despreze, me invalide nas minhas necessidades, não me dê ouvidos, não preste atenção na minha demanda, nas minhas necessidades. Isso é um desrespeito, isso é uma violência. E se eu permito, se eu aceito, eu estou sendo conivente com isso. Então, por amor próprio, muitas vezes a gente precisa sim se afastar, né? Porque eu me coloco em primeiro lugar, eu me valido. Eu não preciso da validação do outro. Eu me amo. O amor do outro não é essencial para minha sobrevivência. Eu tenho o amor maior, o amor da fonte comigo. Né? Eu não preciso me humilhar ali por migalhas de atenção ou de afeto, né? Então, conforme a gente vai liberando mágoas, esse peso e ressentimento, a nossa aura vai ficando mais leve, mais iluminada, mais dourada como ouro. Esse é o processo de alquimia do perdão, né? Que é o amor. Amor e perdão eu considero que são a mesma coisa praticamente. Sem amor não existe perdão, né? E o processo de perdão, ele exige que a gente deixe nossas características humanas, né? Nosso ego humano, que é vaidade, orgulho, né? A mágoa, o rancor, o ressentimento, que é aquilo que nos sustenta, né? Ali como nossa personalidade humana, né? De pé ali, a gente precisa de uma certa vaidade, de um certo orgulho para a gente se sustentar, né? Isso faz parte também. Então, a gente precisa transcender isso. A gente precisa ir além disso para conseguir perdoar. Porque o perdão é um processo divino. Por isso que não é fácil, né? Por isso que exige maturidade. Porque se a gente está cristalizado nessas condições humanas de vaidade, de orgulho, de medo, de ofensa, de mágoa, a gente não vai conseguir liberar o perdão. A gente tem que transcender essas características humanas da nossa personalidade, do nosso ego, que ainda... Por isso que é tão importante o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base, é o fundamento de tudo. Porque eu só vou conseguir transcender as minhas características humanas, né, que me limitam muitas vezes nesse ego fechado, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu sei do meu potencial. Eu reconheço que eu tenho fraqueza aqui, que eu tenho esse ponto fraco, mas eu reconheço que eu tenho um monte de potencial e força aqui. Então isso me faz eu me sustentar mesmo sem ter paredes. Né? Lembra daquela historinha do orgulho, que tem a caixaria de sustentação? Então eu consigo me firmar aqui, me sustentar segura, mesmo sem ter paredes. Né? Porque eu tenho autoconhecimento, porque eu sei do meu potencial e da minha capacidade. Eu não vou me deixar enganar pela ideia do outro. Eu não vou me deixar facilmente ser manipulada pelo outro. Porque a gente é facilmente dominado, controlado e manipulado quando a gente não se conhece. Né? Você vai pela onda, você vai pelo que todo mundo está fazendo, pelo que todo mundo está falando. Porque você não para pensar, para refletir, para analisar. Você nem sabe o que você é, o que você gosta. Né? Então, é por isso que é tão importante se conhecer. E a verdadeira magia
está em conhecer a si mesmo e transformar suas sombras em luz. Especialmente as sombras do nosso sistema familiar, que estão no nosso alicerce, na base, na nossa primeira infância, né? Na adolescência ali, né? Na formação do nosso caráter, da nossa personalidade. São as sombras mais enraizadas ali que a gente precisa olhar para isso, para a gente conseguir transcender essas características que nos aprisionam, né? Nessa condição limitada. E a melhor maneira de blindar o nosso campo, né, de se proteger, é ser amor. Então, o amor, ele precisa começar dentro. É aqui, primeiro eu me amo, primeiro é Deus, né? Se eu não tiver Deus, eu não tenho amor próprio. Deus é a fonte. Seja Deus o que for, sabe? Às vezes a gente também tem um conceito muito equivocado sobre Deus. Quando eu entendo que Deus é a fonte de vida, é a fonte de amor, é a fonte de tudo. E eu tenho essa conexão direta, eu recebo esse amor, eu estou preenchida desse amor, eu tenho autoestima, eu tenho amor próprio, eu não preciso da migalha de amor do outro, eu não preciso da migalha da atenção do outro, eu me valido. Porque eu tenho Deus em mim, porque eu tenho luz em mim, porque eu tenho verdade em mim. Porque eu me conheci, porque eu conheço a minha essência, o meu valor, a minha capacidade. Então, por isso que espiritualidade está tão diretamente relacionado com autoconhecimento, com expansão de consciência. Não é dogma religioso, mas é essa conexão com o divino. Que eu posso fazer essa conexão com o divino com os elementos da natureza. Né? Amando um filho, amando um avô, um pai, isso, amor é o divino. Amor é a energia mais espiritual que existe. E é esse o convite que eu te faço. Pausa um pouquinho, feche os seus olhos, escuta o seu silêncio. Quanto de amor tem aí dentro? O que está faltando para você se conectar com a sua verdade, com a sua natureza, com a sua própria divindade? Porque a partir do momento que você se reconhece divino, que você faz essa ponte, que você religa, reconecta com a fonte, recebendo diretamente da fonte esse alimento, esse maná, esse prana, esse chi, essa energia vital, que é amor. Fica aqui o convite. Eu fechei os olhos e lembrei daquela música do Renato Russo. Acho que é Monte Castelo. O tempo está esgotando. Mas é um trecho da Bíblia até, de Coríntios. Não lembro o versículo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Saudações. Obrigada por ter acompanhado até aqui. E fica o convite para você parar de buscar fora o que sempre esteve escondido aí dentro. Porque o grande tesouro que você deveria estar buscando, investindo todo o seu tempo, todo o seu potencial para encontrar, é dentro de você. É o seu próprio amor. É o maior tesouro, é a maior riqueza que um ser humano pode ter. É se encontrar, é se conhecer, é se amar, liberando perdão, primeiro para si próprio e consequentemente para todos os outros envolvidos. Só dessa forma a gente vai poder viver livre, leve, em paz.
e feliz. Saudações. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse paraíso, ó. Angola. A natureza, a mata, a floresta que eu falei, ó, aqui tem um rio. Aqui atrás, ó. Corre um rio. Olha, ó. Ali, o galo vai atravessar as pedras ali, ó. Ó o galo ali, ó. A galinha, a Angola. Ali é a casa, ó, onde mora minha amiga. Saudações! Até a próxima aula.